Vamos entrando. Hoje é um assunto bastante legal, bastante interessante, inédito na verdade, porque nós estamos unindo, né, na verdade, a parte ocidental com oriental, né? Então, eu gostaria de começar então oficialmente essa live. Eu estou com meu grande amigo Luciano Alves aqui, né, do Instituto Alves. Luciano Alves, desculpe, ele é eu já falo sempre dele para vocês aqui, que ele é um grande constelador, né? Ele fala sobre constelação sistêmica e também fala de mais um monte de outras coisas, né, Luciano? E surgiu a ideia num bate-papo, numa troca, né? Eu sempre falo muito de emoções, como isso, né, impacta no nosso corpo, né, Luciano, como a visão médica, né? E o Luciano traz uma coisa que encaixou perfeitamente, né, no que a gente fala. Então a gente vai fazer um bate-papo sobre isso. Então, palavra toda tua, Luciano. A Márcia é especialista em acupuntura, uma médica especialista em acupuntura, e juntos a gente vai falar um pouco sobre o Corpo Fala, que é uma possibilidade única de estabelecermos um movimento, de compreendermos melhor aquilo que o outro está comunicando para a gente, e gerar a possibilidade de manter uma relação mais saudável, mais orgânica, já que a gente sabe que 95% daquilo que a gente comunica é não verbal, ou seja, a gente não consegue expressar as nossas emoções mais profundas. E quando você reconhece, através dos sinais do corpo, através dos sinais da face, essa comunicação, você consegue estabelecer um movimento muito mais profundo naquela troca que existe ali. E a gente sabe que é uma ciência milenar que começou na Índia, se propagou pela China e veio para o Ocidente. A gente tem muitos estudos nessa área e é um campo muito profundo de conhecimento, porque nós temos uma série de informações em todo o nosso corpo, os sinais, as marcas, a forma como nós nos posicionamos. E isso vai gerando um nível de informação profunda e que vai, de alguma forma, estabelecendo um processo de falarmos com o outro e compreendermos melhor o outro, não é, Márcia? É verdade. Agora sim, uma pergunta. Por que assim, a gente manda, né, esses sinais, acho que até de uma forma subliminar, e de vez em quando a gente fala, puxa, eu não fui com a cara dele, eu não fui com a cara dela, né? E às vezes são por posturas, por feições, né? Por alguns... não é nem tiques, né? Eu acho que são... enfim, né? Acho que é isso que eu acho que a galera quer saber, Luciano. O que a gente passa pro outro, né? E por que isso também incomoda a gente, né? Existem traços, existem comportamentos que são inatos, ou seja, a gente traz isso desde pequenininho, desde o ato da concepção, gestação, primeira infância, nascimento, né? E todo esse campo ele vai trazendo marcas no corpo. Existem movimentos de marcas e expressões que são temporárias, ou seja, eu saí de casa, peguei um engarrafamento, estresse, de repente eu chego no escritório, eu chego em qualquer lugar e carrego uma outra informação. Então esse campo ele é muito visível quando você começa a perceber que toda parte do corpo ele traz expressões muito profundas. Por exemplo, a gente fala no pensamento sistêmico que a cabeça tem a ver com a função pai, ou seja, os sintomas gerais que a gente desenvolve das diversas psicopatologias, por exemplo, tem a ver com função pai. E a gente estabelece um movimento de dizer que os olhos, a audição e a cabeça são função pai, nariz, de uma forma geral, função mãe, e a boca, lábios, dentes, função filho, ou seja, a forma como o filho se relaciona com a mãe, que se relaciona com o pai. E toda essa musculatura e todas as formas que o corpo, o rosto vai estabelecendo como informação, vai trazendo muito daquilo que é o nosso inconsciente. E quando eu conheço pequenos movimentos que acontecem dentro de uma conversa muito simples, você que é médico, você que é psicólogo, você que é terapeuta, e vai ter a possibilidade de estabelecer um diálogo muito mais profundo, né? Porque de repente aquela pessoa traz uma informação muito superficial daquilo que é as suas emoções, mas de repente você vai dizer assim, olha, que tal se você pudesse falar um pouco mais sobre essa emoção que está angustiando você. E ele vai dizer, como é que você sabe disso, né? Mas o teu rosto disse, o teu corpo falou para você esse movimento. E olha que interessante, né?
até numa entrevista, quando você vai fazer uma entrevista, você tem a possibilidade de compreender melhor se aquele profissional que você está entrevistando, ele é o mais ideal para aquela vaga, porque você começa a perceber a forma como ele está estabelecendo o movimento daquilo que é importante, que é a comunicação não verbal. E você vai compreender com certeza através das diversas formas que o rosto, que o corpo estabelece, um movimento único. Por exemplo, se ele está falando dessa forma, né, bem na região do pescoço, das emoções, o que ele está de fato querendo comunicar? O que ele está querendo dizer para você, né? Se ele fala dessa forma, com a mão direita, com a mão esquerda, qual que é a mão dominante, a mão contra-dominante, se ele olha para baixo, se ele olha para cima, se ele olha para os lados, tudo traz uma informação e você vai ter a facilidade de poder estabelecer um movimento de diálogo muito mais profundo, compreender melhor o outro lado da pessoa, né, Márcia? E poder dizer assim, olha, que legal, pude compreender você de uma forma mais única. E o interessante é que a medicina chinesa, né, a medicina oriental, também ela relaciona com os órgãos, determinadas regiões do corpo, né, com os órgãos, né? Aquilo que o Luciano estava falando, né, da forma com que a gente se relaciona e as partes, né, do rosto, isso é muito importante, né? Eu costumo falar quando a gente está discutindo casos, né, lá na universidade, ou quando a gente está ensinando, né, os alunos de medicina chinesa, eu sempre falo que a primeira arma do médico é o que? Observação. Observação, percepção. Né? E não é só do médico não, de todo e qualquer profissional, né, de saúde, né? E dos advogados também, né? E dos juízes também, né? É a observação. Então, a nossa fisionomia, ela fala muito sobre a gente e fala algo que está inconsciente, relacionado com as nossas emoções, né? Então, fala sobre a saúde e fala sobre a nossa personalidade também, né? Com certeza. Então, eu ia pedir para o Luciano falar, por exemplo, dar um exemplo prático para a gente, como é que ele analisa, né? Quando você bate o olho em alguém, Luciano, quando você está atendendo, ok? Né? Existe algo que você possa falar, bom, da testa, do olhar, né? Eu sei que olhar para a esquerda, olhar para a direita tem a ver com os hemisférios cerebrais, né? Mas assim, por exemplo, se eu chego em casa e quero saber se o meu marido está falando a verdade ou se ele está mentindo. Não é verdade, mulherada de casa sempre, né? Então, do jeito que ele se comporta, às vezes uma esquivada que ele dá, uma evasão, né, numa pergunta. Dá uma ajuda pra gente, Luciano? Então, existe no rosto uma série de músculos que estão conectados ao princípio daquilo que é a forma como a gente comunica. Por exemplo, uma forma de você perceber se aquela pessoa está mentindo ou não, ou se ela está omitindo algo, por exemplo, ela vai mexer muito essa parte aqui, essa musculatura daqui e essa musculatura daqui. Ela tende a fazer o movimento para cima, e gerar um campo de informação de que possivelmente algo está sendo deixado de falar naquele momento, né? Quando, por exemplo, você está falando olhando nos olhos, de repente você olha para baixo, de repente você faz isso com o corpo para frente, né? É algo que você está, de alguma forma, buscando informação no passado, para poder estabelecer um movimento de comunicar algo que é importante naquele momento. Ou se de repente na conversa você está olhando para cima, você olhou para cima e de repente você olha para baixo. Algo no futuro você está buscando para estabelecer um movimento de comunicação. Então é impressionante que pequenos detalhes fazem toda a diferença. Então, quando alguém senta na minha frente, por exemplo, eu consigo perceber em que momento emocional que ela está, qual é a conexão sistêmica de dinâmica, se ela está envolvida de uma forma mais profunda com a função pai ou com a função mãe, estabelecendo dinâmicas inconscientes dentro desse princípio, se ela de alguma forma está conectada com o princípio da dor da criança interior dela, se ela de alguma forma tem algum nível de doença, inclusive, que essa é a parte da Márcia, de muita especificidade nesse sentido, porque, por exemplo, aqui começa o meridiano do estômago, e todo o campo na informação, ele começa a perceber que essa região da bochecha, por exemplo, ela fala muito da forma como nós nos comunicamos com a nossa mãe, a forma inconsciente como estabelecemos de vínculo com a mãe, com o feminino, com a nutrição, por exemplo, né? O nariz, por exemplo, representa as emoções da nossa mãe, ela também representa a vagina da nossa mãe. Olha que interessante, né? A forma como nós, do nosso nariz, da nossa bochecha, diz muito da forma como nós nos comunicamos com as emoções da nossa mãe. Você sabia disso, Márcia? Não sabia não, eu tô aprendendo aqui. Tipo
assim, eu tô mais bochechuda nas últimas 2 semanas, não sei porquê. Isso deve ter uma explicação. E é interessante, né? Porque realmente, às vezes a gente tem uma leitura superficial falando assim, não, são traços familiares, genéticos, e na verdade não é. Se você for perceber, a sua fisionomia, ela muda, né? Todo dia, o tempo inteiro, né? E não são só expressões faciais, não, gente. A nossa fisionomia, ela muda, né? Dependendo do momento que a gente está vivendo, né? Do que está acontecendo na nossa vida. E eu sempre peço para o Luciano, e por isso que ele vai estar fazendo um curso para a gente, né? Sobre tudo isso que ele está conversando, porque costumo ensinar, né? E a gente sabe, o discurso racional, né? Às vezes ele é diferente. A gente às vezes esconde, às vezes fala, a gente dá uma filtrada, eu não posso falar isso, eu não quero tocar naquele assunto, né? Então, às vezes, por exemplo, para uma psicóloga, né? Ou um terapeuta que está atendendo, às vezes eu estou falando algo, mas eu estou aqui no comando, né, Luciano? Eu estou filtrando até onde é que eu quero deixar se aprofundar, né? Esse assunto. E, na verdade, a fisionomia dela está falando, tá dando sinais, né? E às vezes dando dicas, que eu acho que é muito importante, né? E isso é muito importante, porque a gente que faz o Quimental é uma técnica, né, desenvolvida pelo professor Issal, que fala, né, das emoções causando o adoecimento, repercutindo na personalidade, na vida, nas escolhas que o indivíduo faz, desde a vida intrauterina, antes da concepção até, né, e a gente trabalha muito com ressignificações, que é o que o Luciano também faz, né, com a constelação sistêmica e familiar. Agora, é importante a gente dar esse novo olhar não só para os terapeutas, para os profissionais, né, para os médicos, enfermeiros, mas também para o indivíduo, não é, Luciano? Quanto a gente não esconde, né, da gente mesmo. O curso que eu faço, eu entrego um espelhinho, e esse espelhinho você vai se olhando, você vai se autoconhecendo naquele movimento, porque é importante que você estabeleça esse movimento de se autoconhecer, para que você possa estabelecer um processo de identificar no outro aquilo que é essencial e do que você precisa estabelecer e levantar como informações, né? Por exemplo, eu trabalho hoje para advogados, onde a gente estabelece um movimento em audiências, gerar um campo de fazer com que a gente possa estabelecer um movimento de saber se a outra parte está omitindo algo, se ela está mentindo, para que a gente possa gerar um movimento de fazer a pergunta certa. Se o juiz de alguma forma vai estabelecer um movimento de falar algo, ou de que forma que aquele juiz está ouvindo a outra parte. Então a gente começa a olhar para a feição, para o corpo do juiz, ou do promotor, ou do advogado, e poder gerar um movimento de informação para que a gente possa fazer a pergunta certa. Então isso é muito simples, e a gente ensina isso de forma muito simples, porque nós temos 5 dedos, existem 5 formas únicas, geométricas, de podermos olharmos para um rosto, por exemplo. Isso é o básico que a gente ensina. A forma quadrada, observe o meu rosto, como ele é 2/3 ou mais quadrado, por exemplo, né? E é um rosto que eu chamo de rosto vermelho, que tem a ver com o nosso estômago, que tem a ver muito com a forma como a gente se relaciona com a função mãe especificamente. E o rosto vermelho tem uma pegada muito, às vezes, agressiva, ou às vezes um movimento tem a ver com serviço, né? Ele estabelece um movimento de muita prática manual, muito sinestésico, por exemplo. Então, olha como o rosto quadrado ele estabelece esse movimento. Uma segunda forma é o rosto retangular, que é o rosto que vocês percebem muitas vezes em reis e rainhas da Inglaterra, naquele rosto mais retangular, alongado, né? É aquela pessoa que estabelece aquele movimento de pompa, né? E isso é bem legal, porque é um rosto mais neutro, é um rosto mais racional, mais prático. Ele tem um nível de crítica e autocrítica também muito profunda. Ou um rosto que é circular, Márcia, que tem a ver com critérios. São pessoas muito criteriosas, pessoas que vão fazer uma viagem, por exemplo, e dizem assim, com quem eu vou, quanto eu vou gastar, onde eu vou dormir, como eu faço. Márcia, descobrimos o rosto da Márcia. Tem a ver com critérios, um rosto mais circular, né? Um rosto mais oval é aquelas pessoas que andam juntas, Márcia. Aquelas pessoas que
Sabe aquelas pessoas emotivas demais, que você fala alguma coisa para ela, oh, mas como pode ser? E começa a chorar, né? E começa a estabelecer um movimento de são pessoas que estão coladinhas uma na outra, assim, né? Também são mais dependentes? Totalmente dependentes, né? Por exemplo, as pessoas que têm um rosto mais circular têm uma tendência muito grande à tristeza, à depressão, por exemplo, né? Assim como o rosto mais retangular tem uma tendência muito mais a psicopatologias, de uma forma geral. Né? É bem interessante isso. E o rosto triangular é aquele que é o empreendedor, aquele que olha para o futuro, aquele que puxa pessoas, aquele que leva pessoas para e conduz pessoas para o campo. Agora imagina você se você começa a misturar todas essas formas geométricas no corpo e você começa de fato a fazer uma leitura muito única de cada um de nós. Isso é o básico, Márcia, totalmente básico. Eu tenho uma pergunta. Diz lá. A gente nasce com essa conformação do rosto, já que estamos falando do rosto ou do corpo, e aí? Então, assim, não tem jeito... É uma condenação, Luciano? Não é aquela história de pau que nasce torto, morre torto, não. Você tem a possibilidade, tanto é que a gente está na prática do trabalho, quando você identifica uma dinâmica na pessoa, e identificar uma dinâmica significa fazer com que ela possa tomar consciência de uma emoção inconsciente que ela vive, mas que muitas vezes ela não consegue expressar isso. E quando você fala uma frase sistêmica diante daquilo que é algo inconsciente dela, ela já se posiciona diferente. É como se o corpo já respondesse a algo que é totalmente novo para ele. Por exemplo, se você identifica numa pessoa um nível de comprometimento muito grande com autocrítica ou com autoprocrastinação. Então, quando você fala uma frase sistêmica, por amor ou aquilo que eu quero fazer diferente faz com que eu possa, de alguma forma, estabelecer um movimento e dizer uma frase sistêmica como por você eu faço tudo, mas agora eu vou poder estabelecer um movimento de viver a minha vida. São frases de ressignificar um comportamento que você aprendeu a vida inteira e que, de repente, você passa a ter, como memória celular, uma nova informação. A marca, muitas vezes, vai permanecer, o comportamento não. Agora, eu acho importante, eu sei um pouquinho sobre constelação sistêmica, né? Mas eu acho que era interessante a gente explicar um pouco melhor o que é essa função pai, como é que a gente se conecta, o que é essa função mãe, por que a gente tem isso dentro da gente, né? E lembrando que a função pai e mãe não é o pai e a mãe nosso, indivíduos, né, que estão ali, né? Eu acho que é muito maior do que isso. E por que todos, né? Eu cheguei à conclusão de que todos devemos constelar. Ponto final. Né? Para começar o babado, todo mundo tem que constelar, né? Eu acho que é muito importante isso. Queria que você falasse um pouquinho disso, Luciano. Então, é interessante, as pessoas me perguntam o que é constelação. Constelar para mim é a possibilidade de reintegrar partes e me colocar de volta no meu lugar. Você sabia que a palavra constelação foi traduzida do alemão para o inglês de forma errada? A palavra Family Aufstellung é uma palavra em alemão que significa posicionamento, colocação, ou seja, o lugar que eu estou posicionado, colocado dentro do meu sistema de origem, né? Então, é a possibilidade de reintegrar partes e me posicionar de volta ao meu lugar. Qual é o meu lugar diante do meu pai e da minha mãe? De filho. E quantas vezes a gente estabelece o movimento de estar fora desse lugar? É interessante isso, né? E quando a Márcia fala função como função, a função pai nos conduz para o mundo, nos coloca diante do futuro. Ele tem a ver com regras, limites, leis, tem a ver com vícios, tem a ver com psicopatologias, tem a ver com uma série de princípios relacionados a investir, a olhar, a gerar a possibilidade de me pegar pela mão e me mostrar o mundo da forma como ele é. E como função, a mamãe tem um movimento da nutrição, do cuidado, da proteção, né? É de colocar no colo e poder me ninar e me abraçar e me beijar. A nutrição ela é muito mais profunda do que a própria comida, né? A gente vai falar um dia sobre transtornos alimentares, psicopatologias alimentares. É importante estabelecer esse movimento para poder compreender melhor qual é a influência da mamãe em transtornos alimentares, por exemplo, né? Qual é a influência do papai dentro das doenças neurológicas, por exemplo. Né? A gente vai falar um pouco mais para frente, a gente vai fazer outras lives para poder falar desses temas que são super legais e compreender que uma doença ela está conectada à forma como eu me relaciono com essas funções, função pai e função mãe. Então a constelação ela traz a possibilidade de nos posicionar de volta no nosso lugar.
dentro do nosso inconsciente, vamos ressignificar uma história e poder, dessa forma, gerar um campo de tomar as rédeas da nossa vida. Falei? Expliquei direitinho? Explicou. E isso a gente faz a correlação com Yin e Yang também, né? Tem pergunta aí? Tem pergunta aí? Pode perguntar. A Camila perguntando. Se mudamos tanto nossos traços, por que quando ficamos grávidas ficamos inchadas? Teria alguma relação? Por que tudo muda, o corpo e o rosto? Então, até é super interessante essa pergunta, né? E eu começaria falando o seguinte, né? Que toda mulher que engravida, ela está tendo a oportunidade de ressignificar a própria gestação. Para começo de conversa, né? A gente pode explicar sobre fisiologia de gravidez, etc., mas não é nem isso, né? A medicina chinesa fala que a gravidez é um momento único, né? Energeticamente até falando, né? Na mulher. Agora, eu diria que o mais importante é que antes de engravidar, para que a gente faça as nossas ressignificações, que a gente se cure, né? Das várias feridas e todos nós temos, né? Eu falo que a gente já nasce, né, sendo rejeitado, tendo questões ali com o pai e com a mãe, porque a gente traz isso da nossa ancestralidade também. São muitas né? couraças. Exatamente, e a medicina chinesa também ela fala, dá muita importância para a ancestralidade, dá muita importância para as emoções, né? Agora, em relação, por exemplo, a não só a fisionomia, né, mas a experiência que ela está vivenciando na gravidez, que ela traz da própria gravidez dela e da mãe dela, da avó dela e assim vai, né? É importante você sempre entender o significado daquela gestação. Né? Uma mulher pode ter 5 filhos e cada gestação foi diferente, não é, Luciano? Com certeza. Né? E resgatar memórias diferentes nela. E a influência do sistema feminino é tão grande na gente que, por exemplo, quando sua mamãe está dentro da barriga da vovó, ela já tem todos os ovócitos que um dia vai se tornar um óvulo. Esse óvulo vai ser fecundado e você vai nascer. Olha só que interessante, né? De geração em geração a gente vai trazendo essas informações e vai estabelecendo um movimento de reproduzir histórias, mesmo que a gente não conheça determinadas histórias, por exemplo. São muitos segredos que são colocados diante da nossa vida e que fazem com que a gente não consiga, de alguma forma, gerar um campo de tomar as próprias rédeas da nossa história, né? Então, eu como neuropsicólogo, eu tenho um nível de pesquisa muito grande, onde eu estabeleço um movimento de poder compreender melhor o que faz você atrair determinadas experiências para a sua história, né? E o quanto isso o seu corpo fala, o seu corpo vai falar o tempo inteiro. Para mim, fazer uma constelação, um atendimento psicoterápico, ou em grupo, ou individual, ele tem um nível de dinâmica muito mais rápida, porque eu compreendo melhor aquilo que o corpo está comunicando e o que é essencial, que muitas vezes a pessoa não consegue trazer como esse campo de informação. Agora, e as mulheres que têm dificuldade para engravidar, Luciano? Olha que interessante, existem várias dinâmicas que podem ser vistas dentro desse campo de experiência, né? Se você, por exemplo, teve uma infância e uma relação com a mamãe que não foi muito saudável, a mamãe não pôde de alguma forma nutrir você pode desenvolver a ideia de que ser mãe não é algo legal, positivo, né? Então, por exemplo, as pessoas que desenvolvem endometriose, Márcia, olha só, isso é uma autoprocrastinação, é um auto-boicote. Por mais que você queira engravidar, muitas vezes você não consegue engravidar. Por quê? Porque você criou a imagem, por exemplo, Márcia, de que a sua mamãe se tornou, na realidade, a sua filha. Olha que interessante, é uma possibilidade, uma dinâmica. E quando você, filha, olha para a sua mãe como filha, você vai dizer para você mesma, eu não posso ser mãe, porque eu já tenho uma filha. E isso, em muitas mulheres, é um bloqueio, vai desenvolver uma endometriose e vai bloquear, digamos assim, o princípio de ser mãe. E quando você olha para isso e compreende essa dinâmica, o corpo responde automaticamente e existe a possibilidade muito grande de você poder engravidar de uma forma muito linda e maravilhosa. Com certeza. Existem muitas dinâmicas, são muitas dinâmicas. E é importante a gente se tratar antes de engravidar mesmo, porque assim, o bebê que está chegando ali com septo, né, ele tem acesso a tudo, né, Luciano? Acho que várias abordagens falam isso. Talvez a última a considerar é a medicina ocidental, né, que pouco sabe sobre o psiquismo fetal, mas a gente está sofrendo influências, né, positivas e negativas o tempo inteiro, desde a concepção mesmo, né? Agora,
o que fazer, né? O que você orienta, Luciano, para quem está assistindo a gente? Porque hoje o acesso às informações e às terapias são inúmeras, né? A própria constelação familiar, ela entrou nas práticas integrativas, se eu não me engano, né? No SUS, né? Assim como no SUS como prática, exatamente. Isso. Agora, como saber se o profissional que vai me atender, ele é sério ou ele não é sério? Né? No caso da acupuntura, eu sempre falo da questão de ser um profissional médico, não é isso que a gente está em discussão, mas que realmente seja um profissional habilitado também, né? Importante como que a pessoa que quer procurar um constelador, no que ela se baseia? Então, esse é um movimento que eu sempre falo porque hoje constelação familiar, de uma forma geral, virou banana na feira. Então é banana podre, banana madura, banana verde, é uma formação muito grande de profissionais que fazem cursos de finais de semana e na semana seguinte já estão no processo de montar em grupos ou fazendo constelações individuais. Então existe uma importância muito grande de você pesquisar de onde veio esse profissional, qual é a formação dele, qual o tempo de constelação dentro dessa prática que ele tem, porque hoje, por exemplo, uma das grandes queixas do Conselho Federal de Psicologia no Brasil, dos Conselhos Regionais de Psicologia, são de pessoas que passaram por constelações e que não foram bem sucedidas. Olha que interessante isso. Então você precisa ter um nível de confiança naquela pessoa que você está entregando, porque todo o processo psicoterapêutico, porque a constelação familiar, por exemplo, é um processo psicoterapêutico breve, ele estabelece um movimento de ser muito sutil. É como uma psicoterapia, se você não tem um nível de cuidado em relação à forma como você, profissional, estabelece diante do seu cliente, você pode retraumatizar aquela pessoa e isso vai gerar um dano muito maior para aquela pessoa. Então é importante que você saiba com quem você está constelando, de que forma que você vai fazer isso, onde é que você está fazendo isso. E a gente traz uma experiência de mais de 20 anos nessa área, ou seja, a gente tem não só como neuropsicólogo, mas também na área do pensamento sistêmico, estabelecendo um movimento de pesquisa mesmo, para compreender esse universo do inconsciente, né? Através do corpo que fala, através da fisionomia que fala, através das histórias sistêmicas que são conectadas a uma doença, a uma emoção que gera um sintoma, por exemplo, e tudo isso é muito, hoje eu percebo isso como um nível de muito grave, porque tem muita gente, infelizmente, fazendo besteira, Márcia. Em todas as profissões, né? Fazendo muita besteira. Então, eu fico assim porque a constelação está virando um coach, por exemplo, né? Um coach, uau, todo mundo virou coach, é coach de tudo, é coach disso, é coach daquilo, daqui a pouco a constelação já está nesse caminho também. Então a gente precisa ter muito cuidado com quem fazer formação, com quem fazer atendimento, para que a gente possa gerar um nível de fazer algo que seja bom para todo mundo, né? Agora, para quem está assistindo, e eu vou ter as falas de muitos pacientes que eu ouço lá no nosso ambulatório do SUS. Eu sei que eu tenho um problema, eu sei que eu tenho uma doença, eu sei que tem um monte de coisa que eu gostaria de mudar, mas eu não sei nem por onde começar, porque o meu grande medo, isso é o que eles falam para mim, o meu grande medo é ter que entrar em contato com toda aquela coisa, aquela agonia interna que a gente tem, né? O que a gente pode falar para essa pessoa? O mais interessante é que quando você olha para uma doença ou um sintoma, você está olhando, na realidade, para um processo profundo de lealdade que você estabelece para o seu sistema. É interessante perceber que muita gente fica doente ou permanece doente porque dentro dela ela vai dizer assim, se eu me curar, olha que interessante. Que profundo, hein? Como o meu sistema vai ficar, como a minha mãe vai ficar, ou como o meu pai vai ficar, ou como a minha história vai ficar. E muita gente adoece, muita gente morre, inclusive, porque não confia na possibilidade de que esse sistema que deu a vida, ele por si só possa caminhar com as próprias pernas. É interessante perceber que as pessoas têm um nível de medo profundo de olhar para isso, porque estão no lugar da criança, Márcia. E criança não sabe lidar com assuntos de gente grande. Ela acha que vai salvar o mundo. O adulto, criança, ele acha que vai salvar o mundo e dessa forma ele vai simplesmente morrer. E a frase sistêmica é, eu morro para manter viva uma história. Eu morro para manter viva você, mamãe. Eu morro para manter vivo você, papai. E eu acabo desenvolvendo uma doença e é louco isso, porque são muitos anos de estudo, de experiência que faz com que a gente possa compreender melhor que essa lealdade que a criança estabelece, a criança adulta estabelece com o movimento de salvar
alguém do sistema, faz com que ele adoeça, faz com que ele desenvolva sintomas, faz com que ele morra. E lembrar que a gente se conecta pela dor também, né? A gente Também. toma as dores, olha a expressão, gente, a gente toma as dores de alguém para si, né? Então isso é muito importante mesmo. Agora, uma outra pergunta, eu queria fazer um convite, na verdade, né? Pra gente já programar para uma próxima live, o dos transtornos alimentares, né? Mas o da depressão. Sim. A depressão é a doença do século. É verdade. Né? Superestimada, né? Medicamente falando, porque todo mundo ganha uma receita, né, de um antidepressivo, mas também menos valorizada do que deveria, no sentido sistêmico falando, né? Pra gente também é muito importante, grave, né, alguém com depressão ou com traços depressivos, né, porque essa pessoa, ela tem um buraco, um conflito e que ela não tá conseguindo resolver, ela não tá conseguindo lidar. E de repente a alma fala, não quero mais viver, né, Luciano? Não é assim? Ela não tem forças, ela simplesmente não estabelece um movimento de poder olhar para a vida, porque uma parte dela olha para a morte. E é muito fácil você identificar uma pessoa que tem depressão, por exemplo, o canto da boca dela, ela vai ter uma curvatura para baixo, por exemplo. Então, ela vem de uma criança muito triste, de uma história muito triste. A gente vai perceber que essa região dos olhos, ela vai estar mais profunda, como se essa parte onde nasce o meridiano do estômago, por exemplo, tivesse para dentro, é um buraco para dentro, profundo. Ela tem uma caída nessa região da bochecha, por exemplo. Ela vai estabelecer um movimento de fazer com que aquilo que a gente chama de bigode chinês, ele fique muito mais profundo. E ela vem de um nível de controle muito grande, muitas vezes. É uma pessoa controladora. Olha que interessante, ela não tem forças para mudar, mas ela é um nível de controle muito grande, porque o bigode chinês, a forma como ele se conecta, por exemplo, do nariz para a boca, ou na linha vertical, ou numa linha circular, ela tem indicações do nível de depressão, Márcia. Você sabia disso? Olha que interessante perceber esse movimento. Como é que faz hoje que a mulherada está toda fazendo preenchimento, colocando botox, puxando aqui e ali, que eu acho que precisa mesmo, acho que ninguém tem que ficar feio. Mas como é que isso atrapalha a leitura? Então, a leitura corporal e a fisionomia, na realidade, ela não é feita apenas pela face, ela é um conjunto do corpo inteiro, né? Ou seja, mãos, braços, coluna, pernas, joelhos, a forma como você senta, a forma como você cruza os pés. Você pode ter feito o botox, você pode ter ficado linda e maravilhosa, você pode ter feito sobrancelha, não importa, mas o teu corpo vai indicar, através do geral, aquele sintoma, aquela doença, aquela emoção que você está o quê? Escondendo. E que muitas vezes você nem sabe que sente o que sente. Olha que interessante. Isso vai estabelecer um movimento de formação, é muito legal, porque imagina você estar aqui como terapeuta, psicólogo, médico, e de repente a pessoa está falando lá e você já está dizendo para você mesmo, ela está deixando de falar algo que é importante, talvez ela esteja desenvolvendo está com uma gastrite profunda, né? Então assim, sabe aquela partezinha daqui que fica vermelhinha? É gastrite profunda que está naquela pessoa. E ela vai ter, por exemplo, um nível de aprofundamento. Sabe aqueles dois buraquinhos que tem aqui, Márcia? Sim, muita gente tem uma gastrite profunda ali. Tá ali, né? Registrada no rosto dela. E é interessante perceber, por exemplo, quando você olha para a coluna vertebral. Olha que interessante. A cervical tem a ver com os sintomas que a gente desenvolve na relação com o nosso pai. A torácica com a nossa mãe. E a lombar com a nossa criança. Vixe! C5, por exemplo, ou seja, C5 aqui em cima, né, é a mágoa que eu tenho com o meu pai. Então, quem tem sintoma na C5, por exemplo, tem mágoa com o pai, Márcia. Você sabia disso? Olha que interessante. E é um dos lugares mais comuns de se fazer hérnia, né? Exatamente, exatamente. Então, todo esse processo das doenças dos ossos, por exemplo, e do músculo, são doenças correlacionadas à criança, a nossa criança. Olha que interessante. Do ato de mastigar ao ato de evacuar, da forma como nós nos relacionamos com as emoções da nossa mãe e as psicopatologias de uma forma geral com a função pai. Então todo o corpo vai gerar um nível profundo de informação e vai trazer para a gente a possibilidade de compreendermos melhor
um determinado sintoma, uma determinada Luciano, doença. quando você vai fazer esse curso? Vamos marcar. Vamos marcar. Vamos marcar. Estou já inscrita. A gente vai marcar uma outra live para falar mais sobre sintomas, doenças, dinâmicas diversas, autoprocrastinação, dificuldade de materializar, dificuldade com... Márcia, Com dinheiro. o pensamento sistêmico adverte. Sabe o que ele adverte? Sei. Adverte. Êxito com dinheiro, êxito com relacionamentos afetivos, êxito com trabalho. Olha só que interessante, êxito com confiança na vida, êxito com as emoções da mamãe, Márcia. Se a gente tem dificuldade de estabelecer o movimento de êxito com a função mãe, podemos desenvolver muitos processos como dificuldade com dinheiro, dificuldade com confiança e relações afetivas. Agora, isso quer dizer, por exemplo, alguém que deve estar perguntando ali, então eu não me relaciono bem com a minha mãe, por isso que eu tenho essa dificuldade, ou enfim, para ganhar dinheiro, ou para receber dinheiro, enfim, é isso? Existe uma correlação inconsciente de lealdade, ou seja, a forma que eu trato as emoções da minha mãe é a forma como o dinheiro vai olhar para mim. A forma como eu lido com aquela que me deu a vida é a forma como o dinheiro e a vida vai olhar para mim. É uma correlação profunda e inconsciente. É muito legal porque quando você vê os movimentos que acontecem no campo da fenomenologia de uma constelação, seja individual ou em grupo, você começa a perceber em que lugar que você se encontra dentro do sistema na relação com o dinheiro. Muita gente diz assim, Márcia, eu quero constelar dinheiro. E quando você coloca aquela representação no campo, para onde você olha? Para qualquer lugar, menos para o dinheiro. Verdade. Olha que loucura. É verdade, é verdade. Tem pergunta aqui? Tem. A Claita quer saber, Luciano, pode me falar sobre a surdez? Sobre uma pessoa que nasce com surdez. E a Ana quer saber sobre perder a audição no ouvido esquerdo. Então, a gente, olha que interessante, o corpo todo ele tem um nível de informação muito grande. A gente tem um meridiano que se chama vasoconcepção e vasogovernador, né, Márcia? Tem mesmo. E bem nesse pontinho aqui, ó, clica a energia, né? Ou seja, o lado esquerdo do cérebro comanda o lado direito do corpo, o lado direito do corpo comanda o lado esquerdo do corpo. E como eu falei mais cedo, a audição e a visão tem muito a ver com a forma como nós nos relacionamos com a função pai. A surdez é uma dinâmica profunda do filho ou da pessoa que desenvolve surdez com a geração de homens, por exemplo. Então, por exemplo, homens que vieram de perdas profundas, homens que vieram das guerras, de países que tiveram níveis de guerras, mortes violentas, por exemplo, dentro do sistema familiar, pode desenvolver já de nascença, porque é uma doença, é um processo congênito, já nasce com um determinado sintoma ou doença, já a dinâmica de lealdade, de nascer surdo por uma lealdade ao sistema de homens do processo. E lado esquerdo e lado direito tem muito a ver com função pai e com função mãe, né? A medicina chinesa fala que o lado direito é mãe. É o yin, né? O feminino. E o lado esquerdo é o pai, né? Já o pensamento sistêmico fala dentro de uma perspectiva diferente, que o lado direito é masculino, o lado esquerdo é feminino diante das dinâmicas do inconsciente. Porque tem diferença. Não é que a medicina chinesa está errada ou o pensamento sistêmico está errado. Não. São perspectivas de falar da mesma coisa diferente. São polaridades, são energias que estabelecem movimento no corpo. Assim como a gente tem um movimento de dominância e contra-dominância, de polaridades também, não de bom ou ruim, de positivo ou negativo, mas de polaridades. Então, o lado esquerdo tem muito a ver com a forma como eu me relaciono com as emoções do meu pai, o seu de masculino. Então, você que desenvolveu uma perda de audição do lado esquerdo, por exemplo, vamos olhar para a relação com os homens do seu sistema. Mas muitas vezes essa relação com os homens está sendo influenciada pela função mãe. Ou seja, existem doenças que têm uma predominância mais na função pai, outras que têm na função mãe, mas ambos os sistemas são corresponsáveis e geram sintomas e doenças. E constelar, então, ajudaria ela a melhorar, né? E a não progredir, às vezes? Uma constelação aplicada à saúde e doença, uma doença ou sintoma, ela tem a intenção de fazer com que, primeiro, que a gente me coloque em meu lugar, né? Porque muitas vezes uma doença, sintoma faz com que a gente olhe inconscientemente para alguém que foi excluído do sistema. É interessante perceber isso dentro das dinâmicas. E também ela traz a possibilidade de compreendermos o lugar que eu me encontro dentro daquele processo, né? Para quem que eu, por quem ou para quem que eu estou doente.
né? Então ela vai te trazer o movimento de ressignificar aquela doença e diminuir a intensidade da energia, né? daquela energia a qual você está conectada inconscientemente, fazendo que aquele sintoma diminua, aquela doença diminua, e você possa viver de uma forma mais saudável aquele processo que você está vivendo. Não tem essa história de que vai curar, não, porque constelação não é milagre, né? O que a gente faz é milagre. Exatamente. A gente tem um nível de consciência disso, mas ela tem um processo profundo de ressignificar e diminuir a intensidade da energia, da emoção que gera uma doença ou um sintoma. E é importante, né, saber que a medicina chinesa, até a própria constelação, elas não consideram apenas o sintoma que é a doença, isso que o Luciano está falando. Exatamente. Então, você não é só a diminuição, né, a surdez, diminuição da audição ou uma dor, né? Se você for pensar que a vida do indivíduo, ela vai, né, vai caminhando, vai progredindo, e você pode até tratar, curar determinado sintoma, mas você vai fazer outro, né? Se você não tiver ali bem com a tua origem, né, com o teu papel ali no mundo, né? E eu diria que isso é o que mais adoece, é o início do adoecimento, né, Luciano? Quando a gente sai fora do nosso lugar, do nosso papel, né? Sim, sim. É impressionante porque uma experiência uterina, por exemplo, quando você estava dentro do útero da mamãe, a mamãe pode ter dito, por exemplo, mais um filho, ou mais um filho desse homem, ou você veio em uma hora que eu estava em ascensão profissional, por exemplo. A criança, mesmo que ela não tenha consciência, ela começa a desenvolver couraças. E essas couraças elas vão se estabelecer durante toda a vida. Por isso que a gente fala que no princípio da constelação, no campo da fenomenologia, o que a gente mais vê é o período de 0 a 7 anos, primeira infância, Márcia. É estabelecido ali no campo da experiência, porque e a partir daí é como se fossem camadas. Eu passo por aquela experiência de uma exclusão, de uma emoção que a mamãe, por um movimento qualquer de vida, falou para mim, eu não tinha consciência, mas isso fica como memória celular. Exatamente. E essa memória celular vai permanecer durante muito tempo. E vai chegar um momento que vai desencadear o quê? Um conflito. Exatamente. Olha só. E essas camadas, elas vão, ó, blá, 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 que nem uma paciente que chegou com fobia social e depressão, com 22 anos. E quando a gente foi para a experiência da constelação, a gente percebeu que ela passou por um abuso. Na verdade, uma tentativa de abuso que não foi consumada por um amigo do irmão dela. Mas, olha que interessante, mas naquele campo tinha uma outra informação. E qual era a informação mais essencial para aquela menina? Aos 4 anos de idade, a mamãe dela morreu. Ei. E essa perda, ou seja, dessa referência profunda da função mãe, fez com que ela, na vida diária dela, atraísse, por exemplo, alguém que fosse abusar ela. Atraiu o aspecto da depressão, porque muitas pessoas que desenvolvem depressão estão conectadas a lutos, a mortes. E a constelação, por exemplo, tem uma forma de ressignificar isso muito dinâmica e muito rápida, e estabelecer um movimento de fazer com que você possa novamente olhar para a vida. Olha que legal isso, né? Muito, muito isso, legal. Isso aí eu chamo de cura, Luciano. Você está curando o indivíduo. Né? Ele está se autocurando, na realidade. O sistema dele é que está fazendo todo o processo. Né? Tem mais alguma pergunta? Tem uma pergunta aqui da Letícia. Lu, e parto prematuro? Minha filha nasceu com 26 semanas. Então, é interessante esse movimento que a gente não sabe essencialmente por que as crianças nascem depois ou nascem antes. Eu mesmo nasci com quase 10 meses. Sério, quase 10 meses eu estava com a cabeça presa assim na costela da minha mãe, fui com a cabeça na direção do coração da minha mãe, né? Buscar calor. Olha que interessante isso. Nasci de cesárea, de fórceps. E a forma como a gente nasce também diz muito de como nós vamos lidar na vida, né? E essa questão prematura precisa ser identificada. A gente vai, eu não tenho como falar especificamente dos aspectos fisiológicos, né? Que geram o movimento de um nascimento prematuro, mas, por exemplo, os aspectos psicossomáticos desse movimento é interessante porque em que nível de confiança que essa mãe estava nessa gravidez, qual foi o nível de estresse que ela estava diante daquela expectativa, daquela emoção, que nível de relação que ela tinha com a criança dela, ou seja, a mãe olhando para a própria criança dela especificamente, que nível de conexão que você, mãe, tinha com a sua mãe, né? Então todos esses
movimentos e conteúdos, ingredientes, de alguma forma, vão fazer com que muitas mulheres tenham partos prematuros. Exatamente, exatamente. Algo ali não está legal. Algo não tá, precisa ser visto, algo precisa ser compreendido. Né? Exatamente. Agora, eu queria deixar aqui já o convite para a próxima. Sim. Né? Porque nós já estamos ali com 45 minutos Uau, de live. Nós estamos 45 minutos, olha que assunto belíssimo, né? Tem muita coisa para explorar, muita coisa para explorar. Então, a ideia, eu estava conversando com o Luciano, né, antes da gente entrar aqui, a ideia é da gente repetir isso daqui a uns 15 dias, né, Luciano? De 15 dias talvez seja um bom movimento, de repente daqui a um mês, 2 meses, 3 meses, a gente está fazendo semanalmente, a gente está descobrindo algumas formas de ser mais prático todo esse processo. E a gente vai trabalhar a cada live uma temática diferente, dentro da perspectiva da percepção sistêmica e poder incluir com certeza a medicina tradicional chinesa e a medicina tradicional também, a medicina ocidental, a própria psicologia e perceber que todos esses recursos eles são integrativos e quando você tem um nível de seriedade, pesquisa e comprometimento com o que você faz, você consegue gerar um movimento muito único ao comunicar, ao falar para alguém e trazer um princípio da consciência para essa pessoa e poder informar. Então vamos informar aquilo que são as dinâmicas mais profundas e conscientes que vêm das desordens dos órgãos e vísceras, que vêm das desordens emocionais, energéticas e poder de alguma forma trazer algumas soluções para que você possa gerar um movimento de ter uma qualidade de vida melhor. Né? Esse é o nosso objetivo com essa proposta de trabalho. Márcia, gratidão. Gratidão. Não, mas peraí. Não acabou ainda não, Fred? Não acabou não. Vamos dar algo muito prático para quem está assistindo para a gente. O que eles podem fazer, Luciano? Que dica você dá para eles começarem a melhorar, encarar a vida de outra forma? Sim. Vou dar uma dica. Existem vários exercícios sistêmicos que eu ensino. Eu vou ensinar um exercício sistêmico que é bem simples. Você vai sentar em uma cadeira e essa posição de sentado te coloca dentro do inconsciente do lugar da criança, ou seja, de pequeno diante dos seus pais. E quando você olhar para frente, você olhar para cima, para esse lado, né? Olha para a sua mão esquerda e olhar para a mão esquerda para o alto, você vai visualizar o teu pai e com a tua mão direita para o alto, você vai visualizar a tua mãe e você vai olhar primeiro para a sua mãe, ou seja, do lado direito da tua mão, ou seja, ela vai estar grande, fazer o que a gente chama de visualização criativa e ver a mamãe bem grande e falar frases sistêmicas como: eu reconheço a vida que recebi de você, eu reconheço a história assim como ela é e tomo de você, mãe, as suas emoções, a tua vida. Por favor, me abençoe para que eu possa seguir no mundo, abençoe a minha felicidade, abençoe a minha prosperidade, abençoe o meu corpo, as minhas emoções. E você, como se estivesse de fato dialogando com ela, se sinta pequeno, se sinta menor do que a tua mãe, faça o mesmo movimento depois, olhando para a tua mão esquerda, bem para cima, para o teu pai, uma forma prática, simples. Senta numa cadeira, respira profundamente, conecta com os teus pais, olha para a tua mão direita bem grande, vê a tua mãe, olha para a tua mão esquerda e vê o teu pai. E dentro desse lugar você pode se conectar profundamente. Não importa se são vivos ou mortos, conhecidos ou desconhecidos, não importa se algo aconteceu dentro dessa história, eles te deram a vida e isso é o mais importante desse movimento. E depois que você finalizar o processo de falar frases que vão te colocar nesse lugar de pequeno, traz o teu pai para trás de você, no teu ombro direito, traz a tua mãe para trás de você, no teu ombro esquerdo, sente a presença deles, sinta a força deles e você vai ver como o seu corpo e as suas emoções vão ficar fortes. Esse é um exercício diário que você pode fazer diariamente quando você estiver diante do seu paciente, diante da sua companheira, diante da vida. Você vai fazer uma entrevista, você vai fazer, seja lá o que for, coloca os teus pais atrás de você. Eles vão te dar a força que você precisa e o teu corpo vai simplesmente, explodir de consciência.
de paz, Você de sabia emoção. que é assim Isso é que a muito gente forte. cresce quando é pequeno? A Sim, criança, ela se sente segura porque os pais estão atrás e aí ela se sente segura para explorar o mundo. O mundo, exatamente. Explorar, conquistar, aí ela olha para trás, ó, tenho na retaguarda meu pai e minha mãe, e ela continua explorando e crescendo. Olha só que interessante, gente. Eu falo isso como pediatra que sou, né? Esse é o movimento que as crianças elas fazem, né, para poder explorar o mundo, e é pra gente deixar também, não é pra gente ficar tolindo, não, e não se tolir também, né? Com isso que o Luciano tá falando, a gente não pode ficar se tolindo, se reprimindo, não, tá? Então tá bom, gente. Muito obrigada por todo mundo que acompanhou aí no Facebook do Luciano, no meu Instagram. A gente vai dar um jeito de colocar isso no YouTube, né? Eu agradeço imensamente o prestígio e a gente já está se comprometendo para daqui a 15 dias. Adorei, Luciano. Gratidão, Márcia, gratidão a toda a equipe que está aqui nos auxiliando. Sim. Todo o processo de informação que a gente propôs hoje. Posso mandar um beijo especial? Acho que é legal que vocês possam sugerir temas. Escreve para o nosso Facebook, para o nosso Instagram, para o Instagram da Ou Márcia. No comentário mesmo. Ou no próprio comentário embaixo da live. Sugere temas que você quer ouvir. Sugira temas que sejam importantes para que você possa estabelecer um movimento, que a gente vai escolher um tema que a gente possa falar e vai ter muita informação diante desse processo. Façam perguntas e é isso aí. Um beijo grande, gratidão pela sua presença. Posso mandar um beijo especial? Por favor, faz Camila. isso. Camilinha, Camila da Raiai, Tiaguinho, lindo, maravilhoso. Ela é a responsável da gente estar sentado aqui. Os dois é verdade, ela que nos apresentou. Gratidão, Camila, a esse processo. Eu conheci a Márcia através da Camila. E a Camila é nossa assessora de imprensa, ela faz um trabalho maravilhoso. Você que precisa de uma assessora de imprensa competente e muito eficaz é a Camila. Depois, se você quiser, pode perguntar para a Márcia, pode perguntar para mim. Ela vai fazer um trabalho muito legal com você e isso é único porque...